Fala pessoal, aqui é o Gabriel Cezimbra. Hoje a gente vai entrevistar o Anderson, do canal The English Room. O Anderson é um professor, professor de inglês já há 10 anos. Hoje ele faz doutorado na USP em psicologia, não, é psicologia experimental, né? Que tem alguns temas que permeiam o aprendizado de línguas. Então é um professor bem experiente e hoje o tema da entrevista barra debate barra bate-papo vai ser sobre tradução versus não tradução no início dos estudos, né? O Anderson acredita que é importante já começar os estudos sem fazer nenhum tipo de tradução, e eu sou a favor de começar os estudos com tradução, sim, né? Eu acho que é mais rápido e etc. Então hoje ele vai defender algumas opiniões dele. Uma pergunta para a gente começar. Qual o problema da tradução no início dos estudos? Eu penso que a tradução, ela faz com que você tenha um método de aprendizado que não é tão natural. Então, se você conversar com muitos poliglotas, pelo menos os que eu conversei até hoje, todos eles fazem o sistema sem tradução. E eu mesmo estudo um pouquinho de italiano, francês, japonês, tudo sem Uhum. tradução. E É. a progressão que você tem quando você estuda sem tradução, ela é muito mais rápida. Porque se você pensa aqui comigo, quem são os maiores especialistas em aprendizado do mundo? Especialista em aprendizado? Uhum. Quem são as Os pessoas mais professores? Não sei. capazes de aprender? Os professores são os maiores especialistas em ensino, Ensinar. mas as pessoas mais capazes de aprender no mundo são as crianças. Uhum. O Eu ia falar aprendizado de isso uma também. criança é muito rápido. Então, em um ano e meio ou menos, uma criança fala um inglês melhor do que o maior professor de inglês do Brasil, Uhum. considerado que não é nativo, vai falar em 10 anos de estudo dele. Ou melhor do que ele vai te ensinar em 20 anos. Então, Uhum. em um ano e meio, a criança está ali capaz de falar inglês muito bem. Uhum. E o que, que ela fez? Ela não tinha uma tradução. Ela tinha que sobreviver com aquele idioma. Então, Uhum. quando você não traduz já desde o início, você obriga o seu cérebro a se virar. Então, digamos que você fosse mudo, você não falasse nada. Uhum. Você não teria tradução. Você não teria nem o idioma para falar. E aí você teria que mostrar o que você quer. Tipo, Sim. meu mouse. Eu não vou falar mouse, eu vou mostrar o que eu quero. Eu vou ter que Sim. mostrar os meus sentimentos pela minha expressão facial, sabe? Se eu tô Uhum. triste, eu faço uma cara de triste. Se eu tô feliz, eu faço uma cara de feliz. As pessoas vão entendendo. Sim. Então, é basicamente a mesma coisa. A maior parte da nossa comunicação é não verbal. Então, quando você traduz, você está dando uma importância muito grande à comunicação verbal e falando assim, não, a comunicação verbal é o mais importante. E os alunos já dão essa importância muito grande. Então, se você reforçar essa importância, eles não vão ser capazes de entender o contexto, eles não vão ser capazes de se comunicar Entendo. e sobreviver fora de uma tradução. E quando Uhum. você força eles a se comunicarem, eles falam assim, peraí, tem muito mais num idioma do que as coisas que eu falo. Você já teve num Uhum. ônibus e você quis levantar e você, sem falar nada, a pessoa te deu licença? Sim. Isso é clássico. Então, você precisava realmente saber a tradução de como se fala para pedir licença para levantar? Não. Não. E aí, ao você entender esse contexto e a pessoa juntar a palavra excuse me, please, você sacou. Você não precisava de nenhuma tradução para aquilo. Uhum. E Sim. a tradução acabou atrasando o seu processo, na verdade, porque você falou, peraí, o que que é excuse me? E aí você vai procurar a tradução daquilo e já perdeu todo o Uhum. contexto, e aí você vai decorar a tradução, e ao decorar a tradução, seu idioma de base é o português. Então, Uhum. como seu idioma de base é o português, a sua memória é muito mais forte em relação ao português. As Sim. chances são de que você vai lembrar o português e não vai lembrar a palavra em inglês. Aí você vai falar, na Uhum. aula passada eu aprendi como que se pede licença no ônibus. Ah, legal, como que é? Ah, eu não lembro como que é, mas eu lembro que eu aprendi a pedir licença no ônibus. Então, Uhum. essa é a grande sacada. E se você aprendendo Entendo. inglês, você fala, oh, I learned excuse me. Eu aprendi excuse me.
E você, Uhum. inclusive, aprende a entonação correta, porque você já está aprendendo sem tradução e sem leitura. Direto. E Uhum. primeiro eu ensino a pessoa a ouvir e falar, para depois ela aprender a ler e escrever, que é Sim, o sim. processo que a gente faz desde criança, né? Uhum, sim, é um processo interessante mesmo. É, o processo que eu uso nas minhas aulas é de ouvir e ler para depois falar e escrever. Então, a gente guarda algumas semelhanças, né, nessa sequência. Mas uma pergunta que eu já vou adiantar agora é quanto. Porque, para quem não sabe, a gente já teve uma discussão que foi muito rica de informações, que está lá no canal do Anderson. Eu acho que eu vou postar no meu também, mas a gente discutiu sobre esses assuntos. Hoje a gente está meio que falando de outras coisas que não estão lá, né? Talvez a gente caia em assuntos que estão lá também. Mas a pergunta que eu queria fazer era quanto à velocidade com que você consegue aprender as coisas através desse método, né? Porque assim, dá para você aprender coisas, por exemplo, você fala this is a pen, ok? E a pessoa aprende que isso é uma pen. Só que existem estruturas na língua que são mais complexas e são mais abstratas e são mais no sentido figurado, são mais psicológicas. A gente fala do passado, do futuro, né? Então, frases como, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui na minha lousa. Por exemplo, uma frase como que você vai explicar e quanto, a pergunta é, quanto tempo vai demorar para você chegar em um nível de explicar frases como a lot of people like to see my videos, sabe? Então tem várias estruturas aqui, tem a lot of, que é uma coisa que você tem que explicar, é, like to see, essa não é, eu acredito que você já consegue com um pouco mais de facilidade, né? Enfim, a tradução, utilizando o Anki, por exemplo, que é um aplicativo de flashcards, eu vejo uma evolução muito rápida com os alunos. Claro que ele está fazendo tradução, você tem essa teoria de que, ok, isso pode prejudicar, mas um ponto que a gente colocou no outro vídeo é quanto a você fazer traduções várias vezes até que você pare de fazer a tradução. Cada vez que você traduz mais rápido, até que tem um momento em que você não faz mais a tradução. Você entende o som como o significado, que é o que você procura nas suas aulas desde o início, né? Assimilar um som a um significado. Então, através de traduções repetidas, várias traduções, ouvir e traduzir várias vezes, você começa a ouvir e já entender direto no inglês, né? Esse que é o objetivo. Mas, então, fazendo por exemplo, com flashcards, com o Anki, os alunos em um mês, eles conseguem absorver, apesar de ser por tradução, né, que a tradução depois vira o sentido real, mas com tradução, em um mês, ele consegue aprender 400 frases, por exemplo, 100 frases por semana, se ele se dedicar, né? 100 frases por semana com áudio dentro do aplicativo de flashcards. Então, ele sabe pelo menos, ele aprende pelo menos 400 palavras em um mês, porque em cada frase vai ter uma palavra nova que ele não entende. E além dessas 400 palavras, ele ainda aprende, ele consolida e fixa mais ainda as estruturas que ele já sabe, né? Isso em um mês. Então, a minha maior pergunta quanto ao método, eu acho até que é, é válido, né? Só que a minha maior pergunta sincera, assim, é quanto à velocidade. Será que você consegue fazer um aluno aprender 400 palavras em um mês? Porque para ele aprender outra palavra, como, por exemplo, uma estrutura como a lot of, aprender like to see, você tem que utilizar a própria língua inglesa para ensinar essas outras palavras. Então, talvez, na minha cabeça, eu fico pensando, talvez isso demore um tempo maior, né? Como que é? Você consegue chegar em um nível de alto, assim, de centenas de palavras por mês? Bom, tem algumas coisas aí por trás dessa pergunta. Hum, A primeira coisa foi: a lot of people like to see my videos. Dentro dessa frase, como eu faria um ensino dela, né? Essa foi a primeira parte que você me perguntou.
Uhum. Segundo, quanto tempo um aluno demora para aprender uma quantidade X de palavras. Então, eu vou começar respondendo. Então, eu vou começar respondendo a parte do quanto tempo demora para aprender uma quantidade específica de palavras. Uhum. Eu não foco nisso. Então, o aluno que vem fazer aula comigo, ele não está preocupado em quanto tempo ele vai aprender para saber quantidade X de palavras. Ele está preocupado em quanto tempo ele vai demorar para aprender a se apresentar em inglês. Quanto Entendo. tempo ele vai aprender? Em quanto tempo ele vai aprender a falar da mãe dele? Em quanto tempo ele vai aprender a conversar com alguém? Começar uma conversa com alguém em um bar, por exemplo. Quanto Entendi. tempo leva para ele passar numa entrevista de emprego? Então, independente da quantidade de palavras que você sabe fazer, você não vai passar numa entrevista de emprego se você não souber falar, se essas Sim. palavras não estiverem presentes em contexto. Então, o Uhum. meu método ele é todo baseado em contextos. Então, se você vai aprender entrevista de emprego, a gente vai te colocar dentro do contexto de entrevista de emprego. E ali dentro você vai aprender todas as palavras por contexto. E aí fica bem mais fácil de você aprender a lot of, por exemplo. Só de você Uhum. fazer assim, a lot of, isso já é cultural, Uhum. as pessoas já Já. entendem. E se você não Sim. entende, e se você não entende a lot of, você tem muitas outras coisas que você pode usar. Você pode usar sinônimos e aí vem aquela base da qual eu falei que a gente já tem. Por exemplo, Uhum. é muito difícil uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora que não saiba o significado da palavra people. Uhum. E se ela não souber, você ainda consegue mostrar a imagem de uma única pessoa e falar person. One Uhum. person. Two people. E aí a pessoa já Aham. pegou. Eu não precisei Sim. traduzir. E aí Uhum. nessa dinâmica, ela aprendeu rapidamente o significado de people. Sim, A lot inclusive você of. usa imagens no seu, no Anki, né? No flashcards, né? Eu uso não só no flashcards, e aí eu não uso o Anki, eu uso o Quizlet, Uhum. mas eu uso também o Google Drawing. Então, enquanto eu Entendi. estou fazendo a aula, eu transformo a aula em um quadro branco, e nesse Uhum. quadro branco, eu vou até mostrar aqui depois, mas Uhum. nesse quadro branco eu consigo mostrar para o aluno o que eu estou explicando de uma forma mais ilustrativa. E Sim. aí, ao ter acesso a isso, ele consegue aprender mais rápido também, sem o uso da tradução. Então, Uhum. existem várias Interessante. ferramentas. Existem os sinônimos. Então, sei lá, a lot of também é sinônimo da palavra many. Então, eu posso Uhum. falar que são iguais, entende? E aí as Sim. pessoas vão, ok. A lot of people, many people. Many, Uhum. many people. Uhum. Ok. E aí, só por essa explicação, você já consegue pegar isso. Video. Interessante. Uhum. E aí, a palavra videos, a gente escreve da mesma forma que a gente fala. Uhum. Dependendo do aluno, se ele tiver absolutamente muita dificuldade, eu posso escrever para ele. Aí ele fala, Sim. videos. Ok, videos. Mas Aham. geralmente eu mostraria para ele exemplos de vídeos antes de escrever. E aí ele já falaria, Entendi. legal, então esses são exemplos de vídeos. Então, apesar de eu usar nada de tradução nas aulas, eu também dou para os alunos na primeira aula algumas frases de sobrevivência. Então, Uhum. eu dou para eles a frase How can I say tanana in English? E aí, dentro desse tanana, ele pode falar português. Então, por exemplo, Uhum. How can I say microfone Uhum. in English? E aí, Uhum. isso obriga ele a voltar a pensar em inglês. Porque o Sim. problema é que o aluno se desespera e ele começa a querer falar todas as frases em português. Aí você fala, peraí. Em inglês eu falo, né? Você já sabe Uhum. falar isso em inglês, então me pergunta em inglês. Aí ele fala, peraí, deixa eu pensar em inglês de novo. E aí ele volta para o Entendi. inglês. E ele fala, Uhum. how can I say microfone in English? E aí eu vou lá, Uhum. microphone. E aí ele Uhum. volta a explorar de novo o discurso dele. Eu, Entendi, muito interessante. além Uhum. dessa primeira frase do how can I say it in English, eu ainda coloco para ele I don't know, que é caso ele Uhum. não tenha informação, e eu não traduzo, eu não falo.
I don't know. I quer dizer isso. Don't quer dizer aquilo. Uhum, Fala, ó, se você não tiver informação, sua resposta vai ser I don't know. Então, se eu te perguntar uhum, qual é o telefone da Megan Fox, I don't know. sim. Qual é Aham, a massa do Sol? I don't know. Se você souber, você uhum, fala, mas se você não souber, I don't know. Então, essa sim. é a ideia, é a Sim, pegada que ele. interessante. E depois, mais pra frente, ele vai entender qual é a estrutura do I don't know. Tem um do, que se misturou com not e tal. Então virou um don't. Depois, mais pra frente, as coisas vão fazer sentido, né? Então, acho interessante, né? How can I say tal coisa. E depois ele vê que o verbo modal inverteu com o sujeito e ficou can I, né? Mais Isso, pra frente, ele percebe coisas. Eu faço bastante isso também, né? Os alunos, muitas vezes ele não está preparado ainda, ele não tem informações suficientes para ele entender aquele ponto, né, da uhum, gramática. E não é para ele ficar se debatendo contra aquilo, é só para aceitar, por enquanto, que mais para frente, essa peça que não faz sentido para você hoje vai fazer sentido quando você tiver outras peças no quebra-cabeça, aquela vai fazer sentido, né? Eu acho bem exatamente. interessante. É Uhum, exatamente isso. E aí bem legal. ele aprende primeiro a função, que é o que a gente faz quando a gente é criança. Uhum, Você aprende a função uhum. de uma frase, aprende Sim, a usar aquela frase para depois a gente parar para explorar o que tem por trás daquela frase, né? Então, entendi. mesmo apresentações. Na primeira aula, o aluno já aprende a falar de si. Ele já aprende My name is, e aí ele vai se Uhum, apresentar, vai falar da idade, tudo sim. por contexto. Então, eu falo, por Aham. exemplo, My name is Anderson. What's your name? E Uhum, aí, ainda que ele não saiba falar My name is, ele vai falar o nome dele, porque ele uhum, percebeu que eu falei o meu. Um, I'm from Campos do Jordão. Where are you from? uhum. Então ele já vai pensar, peraí, tem uma cidade ali no meio. E aí ele Sim. fala a cidade dele. Então Uhum, ele teve o primeiro contato dele com o inglês sem nenhuma tradução e ele já está uhum. conversando, sabe? Sim. Então isso já desde a primeira aula. E eu treino inclusive já o Connected Speech na primeira aula de cores. Então ele já tá Ah, green é. eyes, não tá green Legal. eyes, tá Green eyes. Aham. green eyes. Aí ele, Uhum, nossa, mas por quê? Como assim? Green eyes? Aí eu falo, yeah, together, green uhum. eyes. Aí ele já Aham. pratica. E aí ele não tá Uhum. mais perguntando, ah, mas não é eyes green? Ele não erra. Não erra no eyes green. Não é, é verdade. É Ele vai verdade. errar no tá faltando artigo, sabe? Ou isso Uhum. é plural, isso é singular, essas coisas normais Sim. básicas. Sim. Entendeu? Muito interessante, Anderson. E agora a última pergunta, quanto a. Porque, assim, realmente, eu consigo enxergar que um aluno consegue realmente nem questionar por que que não é ice green e já aceitar que é green eyes. Porque ele está aprendendo outra língua dentro de outra língua. Esse ambiente, esse clima, essa atmosfera, ela corta várias perguntas desnecessárias. E ele aprende, as perguntas ficam para coisas mais importantes, porque essa realmente não é importante. Tá lá a cor e tá lá a cor, que é um adjetivo, e tá lá o que é o substantivo, um nome, que é I. As duas informações que ele precisa tá lá. Não tem por que ele falar por que que não é da ordem que eu aprendi na minha língua. Não tem por quê. Então eu concordo com isso. Claro que você deve ter mais desafios quanto a estruturas mais é, misturadas, né? Porque, né? De Uhum. duas palavras, ok. Isso aqui tem estruturas no inglês que as palavras realmente são bem diferentes. A estrutura sintática da frase é totalmente diferente da do português. E aí eu concordo, legal, muito bom. Só que quanto de listening você coloca também? Quanto que você, claro que ele tá ouvindo você falar, só que eu acho que esse método é bom, só que eu acho que a quantidade de listening teria que ser bem, bem, bem grande para que funcionasse bem. Então, quanto tempo que você indica para os seus alunos durante a semana para ouvir? Porque você deve dar uma hora de aula, né? Sim, Uhum. né? Sim. Então, em uma hora de aula, talvez uma por semana, duas por semana, seja
em contato com o idioma, a escuta do idioma muito curto, pouco tempo, né? Então, o que você propõe? Você entrega algum material pronto ou você fala para ele ouvir podcast, assistir série? A escuta tá dentro do projeto das aulas ou não? A escuta está dentro da filosofia. Uhum, Então, como ele vai aprender o inglês por imersão, uhum, ele vai mudar o celular dele para o inglês, sim, ele vai trocar aquele filme que ele assistia dublado para legendado, uhum, em português mesmo, né? Legenda normal. E aí ele sim, já está treinando o inglês. Ele vai trocar a bossa nova dele, não vai trocar, mas ele vai dividir o tempo que ele passava ouvindo bossa nova uhum, com um tempo ouvindo músicas em inglês. sim, Então, ele vai colocando o inglês dentro da rotina dele aos poucos. E uhum, aí, fora isso, eu uso alguns aplicativos gratuitos como suporte, por exemplo, Drops. Então, o Drops é um aplicativo 100% baseado em listening, né? Você escuta a palavra e aí eu falo para eles que eles têm que repetir, apesar do aplicativo não pedir essa não repetição. pedi. Então, Uhum, eles vão ouvir e já repetir imediatamente antes de executar o exercício. E sim, aí, o Drops é assim, ele mostra uma figura, fala o nome daquela figura, e aí eles têm que repetir. Então, sei lá, breakfast, aí mostra a cesta de café da manhã lá. uhum, Aí ele vai repetir, breakfast. E aí sim, ele já aprendeu que não é breakfast, que nem a gente uhum, fala muitas vezes incorretamente. uhum, E aí ele já aprendeu, ah, legal, breakfast. E aí ele vai arrastar a palavra para a direção do desenho. A hora que ele sim, arrasta, ele repete de novo, breakfast. E aí ele repete de novo. uhum, Fora isso, tem o Cake, que eu uso também, que é um outro aplicativo que esse trabalha frases. Então a pessoa vai ouvir uma frase e aí ela vai repetir essa frase e o aplicativo mesmo vai dar o retorno de quão próximo da pronúncia nativa ela teve. Isso uhum, tudo o aluno está aprendendo já desde o básico. E aí ele vai falar assim, ah, mas eu não vou entender nada. Eu falo, vai, em algum momento. Então, uhum, sei lá, dentro dessa frase do cake, você não vai entender o que a frase quis dizer. Mas sim, você já está sendo habituado por contexto àquela frase. E aí, uhum. em algum São momento, frases longas, não é só palavras isoladas que ele dá, isso, né? drops para palavras isoladas e o cake para frases. Então, ele Entendi. começa treinando com esses dois, fora ouvir música, fora colocar toda a rotina dele em inglês. Uhum, E aí, dentro do cake, ele vai falar, ah, mas eu não vou entender nada. Porém, o nosso cérebro é a maior máquina de computação paralela que existe no aham, mundo. Ou seja, ele é feito para identificar padrões. E sim, se você começa a ouvir aquela frase dentro de vários contextos diferentes, você fala uhum, assim: ah, beleza, eu já sei para que eu vou usar essa frase. Eu sei uhum, aonde essa frase cabe. Há um ponto que meus alunos falam assim: cara, eu tô assistindo um seriado e eu sei exatamente o que o ator vai falar antes dele falar. antes de Porque falar, aquela aham, expressão cabe exatamente nesse contexto. E aham, aí fala, é impressionante, porque é isso, ele testou tantos contextos diferentes, tanto pelo cake quanto por assistir séries prestando atenção, né? E fazendo repetição, que ele fala assim, ah, agora tá bem mais palpável. Quando ele chega num uhum, nível um pouco mais alto, tipo, ainda dentro do básico, mas já está iniciado, digamos assim, aí sim, eu vou passar para ele um outro exercício que é o de repetir frases dentro dos filmes. Então, ele uhum, pode assistir o filme uma vez com legenda, se ele quiser, ou até mesmo dublado que seja, para ele entender a história e se livrar daquele fardo de entender a uhum, história, sabe? sim, E aí depois ele vai voltar e vai assistir sem legenda, porque a legenda também influencia nosso uhum, speech. A gente vai ler a legenda e vai adaptar para o que a gente está lendo e vai pronunciar tudo errado. Então, sim, sem legenda, ele vai assistir aquele filme de novo, ou assistir pela primeira vez, se ele for mais corajoso, que eu uhum, aconselho. E aí ele vai repetir apenas as frases que ele já ouviu alguma vez na vida. Então, sei lá, uhum, se ele já ouviu good morning, ele vai repetir uhum, good morning. E se essa foi a única frase que ele ouviu naquele episódio de How I Met Your Mother, por exemplo, inteiro, uhum, ele vai repetir só good morning. uhum, Porém, hoje ele repetiu uma frase.
Amanhã ele vai repetir 2. Depois de amanhã ele vai repetir 3. E ele não precisa Sim. saber o significado. É só assim, já ouviu aquela frase alguma vez na sua vida? Vai repetir ela. E ele Uhum. vai repetindo frases que ele tá vendo nas aulas também. Aulas Sim. desse estudo. Então, sim, Entendi. eu tenho bastante coisa de listening que ele vai fazer. Porém, o foco não é o listening. Eu não acredito nos métodos de input, por exemplo, que o cara fica Ah, só é. escutando e não Ah, fala. nisso a gente discorda 100%. Então, não, meu método não é baseado nisso. Então, meu Uhum. método é baseado em escutar e repetir, que é Aham. justamente o que acontece quando a criança começa a aprender o idioma. Então, embora ela já tenha passado um bom tempo escutando, e aí eu argumento também que nós também já passamos, Uhum. a hora que ela realmente passa a aprender o idioma é quando ela começa a repetir. Então ela começa a repetir primeiro a entonação, que é exatamente essa coisa do filme. Ele vai ver uma frase que ele já ouviu. Ele não sabe exatamente Uhum. como se escreve, ele não sabe como se fala e para que serve exatamente, mas ele já ouviu. Então ele vai repetir errado, com uma Uhum. entonação certa, mas o que está falando está tudo errado. Tudo bem, Aham. é isso que ele vai fazer. Porque aí, aos poucos, ele vai refinando, ele vai falando, peraí, aqui ele não falou isso, ele falou, what are you doing? Ele não falou, what are you wearing? What are you Uhum. wearing? What are you Uhum. wearing? Ele chegou assim, what are you wearing? Até que chegou um momento que ele tá, what are you doing? What are you Uhum. doing? E ele nunca vai chegar no estágio, fazendo dessa forma, ele nunca vai chegar no estágio de falar, what are you doing? É. Or Aham. what are you doing? Eu já vi uns Uhum. professores falando que eram nativos e eles pronunciavam G no final. Eu Uhum. falava, eu acho que esse cara aí tá enganando o povo. Então, Aham. então é isso, sabe? Se você aprendeu realmente Sim. dentro do idioma, você fez esse processo. What are you doing? What are you doing? Uhum. What are you doing? What are you doing? E aí, as Aham. pessoas que veem você falando, falam, peraí, você tá falando alguma coisa estranha aí, brasileiro, né? Mas as Uhum. pessoas nativas falam, nossa, o seu inglês é muito natural. Porque Uhum. é isso, a pessoa entrou dentro do aprendizado que os nativos fizeram, né? Entendi, Anderson. Muito interessante. Eu gostei muito hoje de ver um pouco mais de perto como que você lida com questões. Eu tinha essas dúvidas quanto à quantidade de palavras e tal, e a velocidade e tal. Hoje eu consegui ver um pouco mais de perto. É, Então, acho que é isso por hoje. Ah, Deixa antes eu de ver. concluir, Claro. eu vi que eu não respondi sua pergunta por completo. Você me falou da velocidade para o aluno aprender. Uhum. E assim, eu acho que a gente nunca vai ter um comparativo real da velocidade de um método versus outro. Porque cada método vai atrair alunos diferentes. Então, Uhum. não adianta eu falar assim, por exemplo, o meu método é mais rápido do que o seu, porque o seu método vai atrair perfis de alunos diferentes do meu. O meu Uhum. método atrai gente que fala assim, cara, eu quero treinar o inglês sem tradução. De repente, essa Uhum. pessoa pode ter mais facilidade com o inglês ou mais dificuldade com o inglês. Então, sim, Uhum. meus alunos têm resultados super rápidos, mas eu não posso tomar o crédito, sabe? Falar assim, Com isso é porque certeza. o meu método é Uhum. sensacional, Anderson Correia de aprendizado. Não, Aham. é porque o perfil de aluno é diferente. Então, Uhum. eu acho assim que o método influencia, eu acho que o professor influencia também, né? A Sim. simpatia ou não também. Você é um professor Uhum. bastante simpático, então seus alunos vão Obrigado. querer fazer o que você propõe. Se é um Uhum. professor antipático, os alunos falam assim, cara, eu não vou com a cara desse professor, não importa se ele está falando a coisa mais maravilhosa do mundo, não entra. Sim. Então, também tem essas questões, sabe? Não é só o método sensacional que faz o aluno aprender. E tem Uhum. a variável o aluno, tem a Sim. variável a dedicação. Então, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa que ainda não foi pro meu canal também, que aprendeu Uhum. o método Vergara, porém o cara É. estuda 3 horas por dia de inglês. Uhum. Ele vai aprender com qualquer método. Não é É, necessariamente exatamente. Vergara. Eu ia falar isso. Assim, não é exatamente o método, é dedicação, né? A pessoa se dedica muito. Né? Tem um cara que é o Drew Badger. Ele é professor de inglês também, ele é nativo, né? E ele sempre fala de um jeito ou outro, ele fala one way or another, né? Você vai aprender inglês de um jeito ou de outro se você continuar tentando, sabe? Uhum. Então é muito isso.
E é muito interessante a gente ter esse debate, conhecer um pouco mais de perto, né? Eu não sei se você tinha conhecido de perto a maneira como a gente lida, pessoas que lidam com tradução, mais pro lado do método do Mairo, que é um método que eu me aproximo bastante nas minhas aulas particulares. Né, eu acho que você não tinha também, nunca visto de perto. Nesses 2 vídeos eu acho que a gente conseguiu trocar bastante coisa. E muitas coisas foram provadas, né? Nesse vídeo também, como funciona, assim, o seu jeito de ensinar. E depende muito, assim, da dedicação do aluno, claro. Talvez uma mistura dos métodos. Eu tenho uma aluna que mistura tudo, né? Então, eu passo muito flashcards, eu passo muito texto com áudio com tradução. O foco é total no listening, nos primeiros meses. No começo é listening e reading. A gente lê e escuta só. E ela faz outras coisas, ela transcreve os textos que eu passo, ela tenta falar, tudo que eu traduzo, ela tenta traduzir na cabeça dela antes de eu traduzir, né? Mas é isso também, eu concordo com você no sentido de cada professor tem... as pessoas se identificam com o professor, é uma questão muito de é uma relação, sabe? Você tem um aluno, você tem uma relação com ele, então tem toda uma questão de se identificar, né? E eu tenho, por exemplo, eu tive uma aluna, hoje ela não faz mais, mas eu tive uma aluna que ela fez 4 aulas experimentais, eu fui o quarto professor, e ela me escolheu, tipo, teve 3 antes de mim, e ela quis ficar comigo, sabe? Porque os outros ela não gostou do método, não gostou do jeito e tal. Tem alunos que já fizeram com eu sendo o primeiro aluno, primeira aula experimental, eu que dei, e ele fez mais 4 e ele escolheu, não me escolheu. Então, a primeira pessoa ele não foi com a cara, né? Ou então não foi com a cara, não foi com a metodologia, não sentiu confiança, sei lá, não rolou uma conexão, sabe? Então é muito interessante saber que tem espaço para todo mundo, né, no aprendizado de idioma. E muito legal, muito legal. Tô bem feliz por ter feito esse vídeo. Então é isso, gente. Se vocês quiserem ver, visita lá o canal do Anderson, da English Room. Tem bastante conteúdo, bastante coisa legal. Se inscreve lá. Eu vou colocar um card aqui onde ele tem o equivalente ao que seria a primeira aula dele, no curso particular dele, né? Totalmente em inglês a aula. E vou colocar aqui também um vídeo meu falando com nativos, né? Porque muitas pessoas podem duvidar do meu inglês e tal, só que não, dá para aprender inglês também com tradução no início, depois tem que abandonar a tradução, mas o que eu defendo é a tradução no início dos estudos, né? No início mesmo, assim. Até ter uma boa quantidade de inglês, né? Então, os dois caminhos estão postos e vocês escolhem o que vocês se identificam mais. O importante é aprender inglês e mudar a sua vida através do inglês, né? Então é isso, Anderson. Obrigado pela participação, tá? Você Muito quer falar alguma obrigado. coisa? Pode terminar aí a gente já finaliza. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado por me chamar. Obrigado Uhum, por ser essa pessoa tão aberta a diferentes pontos de vista. Eu acho que é na discussão de pontos de vista diferentes que a gente cresce. uhum. Então, parabéns aí pelo seu canal também. Você tem feito Obrigado. um ótimo trabalho. Pessoal, se inscreve no canal dele, porque, assim, Uhum. produzir esses vídeos dá muito trabalho, gente. Vocês não têm noção. Então, assim, obrigado também por estar colocando esse conteúdo, sabe? Por estar produzindo um conteúdo para as pessoas sem Uhum. nenhum valor monetário em troca, assim, principalmente no começo, a gente trabalha muito Principalmente no de começo. graça. Sim, Então, parabéns por isso também, viu, Gabriel? obrigado. Parabéns por ter iniciado esse Uhum. trabalho e espero que você continue, que atinja aí milhões de inscritos, que seu canal Sim, seja muito grande e que você chegaremos. possa levar aí essa sua filosofia, sua mente aberta para mais pessoas, ok? Sim, sim. Obrigado então, Anderson. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aí embaixo, se inscreve nos nossos canais, tem bastante conteúdo para você ver, bastante inglês para você aprender de graça, tá? E é isso então, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.